Olha, a minha voz já não está 100%. Eu preciso preservar a minha voz esta semana por conta do trabalho. Por isso eu peço desculpas a vocês, mas entendam que o espírito é full pistola. As palavras talvez não saiam deste modo, nem a expressão, mas o espírito é de alguém que está indignado com o que viu neste domingo no Maracanã. Porque foi uma das experiências mais irritantes como torcedor do Santos, como jornalista, que eu tive em muito tempo. Né? Irritante. Não de tristeza, não de decepção, mas de irritação. Primeiro, uma transmissão que chama o Santos de Corinthians 3, 4 vezes, que errou o nome dos jogadores do Santos o tempo inteiro e que, sei lá, por falta de assunto, ficou delirando em cima de um suposto pênalti que aconteceu no começo do jogo, que muita gente não concordou que foi pênalti, né? E tem o VAR, os caras analisando, joelho com joelho, os caras batem e ficaram nessa ladainha o primeiro tempo inteiro, falando do pênalti, ainda foi pro segundo tempo para ver se não estava impedido. Sabe, tinha tanta coisa melhor para falar no jogo do que ficar falando do tal do pênalti, né? Enfim, mas o pior foi chamar o Santos de Corinthians 3, 4 vezes no jogo. Desculpa, isso é um desrespeito com a entidade, com a instituição que é o Santos Futebol Clube. Pouco me importa o uniforme. Se o Santos tivesse de azul, não ia poder chamar de Cruzeiro, porque o Santos já jogou de azul. O Santos já jogou de amarelo, não ia poder chamar de Mirassol nem de Seleção Brasileira. Então, desculpa, foi absolutamente irritante acompanhar o jogo no Prime Video. Tá? Espero que não tenha mais nenhum jogo do Santos transmitido por esta plataforma, que eu acho muito boa, inclusive. Tem séries ótimas, tem filmes muito bons, mas futebol é outra história, né? Futebol é outra história. Enfim, péssima a experiência de ver o jogo no Prime Video. E aí, péssima também a experiência de ver um time do Santos que, vamos combinar, acabou pro Pedro Caixinha, né? Eu defendo sempre o trabalho. Eu acho que nenhum profissional pode ser julgado por 3 ou 4 meses, mas eu não aceito a covardia, de forma alguma. O Santos foi um time absolutamente covarde no primeiro tempo. O Caixinha montou o Santos para empatar o jogo, para ele não perder o emprego. Né? É mais ou menos como aquela fratura por estresse, e é melhor que tenha acontecido assim, porque a fratura por estresse está lá, incomoda, mas não incapacita. A fratura para valer, mesmo aí ela tira você de combate. O Caixinha vivia o complexo de fratura por estresse. Ele ia empatando aqui, né, perdendo de pouco e tal, e aí ia ficando, não tem mais condição dele ficar. Eu sei que quarta-feira tem jogo contra o Atlético Mineiro, não sei se dá tempo de contratar um treinador até lá, quem que coloca no lugar dele, mas não tem condição. Arriscar demais num próximo jogo, já sem o Soteldo agora, né, que lesionou de novo, com o Neymar até o Neymar começou tudo de novo. Né? Para ele entrar no ritmo, o Santos não pode depender do Neymar. O Neymar é digamos assim, um plus nesse time. O time tem que funcionar e quando tiver o Neymar, ele entra para ser a cereja do bolo. O técnico que vier para o Santos tem que entender isso. O Santos é um time que tem que jogar. E o Neymar, quando puder, ele é um acréscimo, ele agrega. Não dá para jogar hoje contando com o Neymar, porque fisicamente a gente não sabe quando é que ele vai estar bem, se ele não vai ter outra lesão, se ele vai ter a explosão necessária para conduzir o time num campeonato que é muito mais difícil do que o Campeonato Paulista. E claramente o Caixinha se perdeu, né? Ao ponto de montar um sistema de jogo já pensando na entrada do Neymar no segundo tempo. Né? Botou o Tassiano na ponta. O Guilherme, que não consegue fazer nem cócegas no adversário. O Santos não tinha escape, não tinha válvula de saída. Tanto é que ele percebeu isso e que quando ele coloca o Neymar, ele obrigatoriamente tira o Tiquinho, porque o Tiquinho não tem velocidade. Ele botou o David Washington para ter velocidade, junto com o Soteldo. O Soteldo machuca, entre o Veron, que não tem lá tanta velocidade assim. E o time continua amarrado. É que assim, a sorte do Santos é que era o Fluminense, que é um time bom, que tem bons nomes, mas do jeito que uns falam, parece que é o Real Madrid, dirigido pelo Renato Gaúcho, que é um sujeito largo desse tamanho, que faz um gol numa bola em que o cara chuta no último lance, desvia no calcanhar do Escobar, que em circunstâncias normais, fosse um adversário melhor, o Santos tinha tomado um atropelo. Fosse o Palmeiras que enfrentou o Corinthians, se fosse o Flamengo que enfrentou o Grêmio neste domingo, o Santos tinha tomado uma goleada. É que a sorte é que foi o Fluminense. Com todo respeito ao Fluminense. Eu tenho amigos que torcem para o Fluminense.
fez um jogo nos números absolutamente superior, né? 13 chutes contra 4 na meta, o Santos só chutou 1 na meta, 59% de posse de bola, 41% de posse de bola para o Santos. Faltas o Santos fez mais, né? 22, o Fluminense fez 16. Escanteio foi 3-3, impedimento 1 para o Fluminense, 2 para o Santos. Então, assim, é o time típico do Renato Gaúcho. Vamos lá, pessoal, muita pressão, muita bumba meu boi, e tem outros talentos lá, né? Que podem fazer a diferença, tipo o Ganso, tipo o Arias, o Cano, jogadores de talento, né? E aí o Santos perde de novo um jogo, deixa de pontuar de novo, está na zona de rebaixamento do campeonato. Então não tem o que fazer, gente. Desculpa, eu sei que 3, 4 meses é pouco, mas todo o trabalho ele tem que ser evolutivo. Evolutivo. Ele tem que melhorar aos poucos. Se você atinge determinado nível, você precisa no jogo seguinte apresentar algo mais. E o Santos não está apresentando algo mais. O Santos está regredindo. O Caixinha perdeu a mão do time. Ele meteu os pés pelas mãos. Ele mantém o Guilherme. Ele tirou o Bom Tempo para colocar o Pituca, que dentro do que se propunha era aquilo lá mesmo. O time não funcionou. Time lento, time sem saída, né? Pressionado o tempo inteiro, e que foi castigado devidamente no fim do jogo. Se tinha que ter um time que merecia vencer o jogo, era o Fluminense. Mesmo com as dificuldades que o Fluminense apresentou, foi o time que tentou ganhar o jogo. O Santos tentou empatar o jogo. O fato é esse, né? O fato é que o Santos só tentou empatar o jogo, só isso. E perdeu, né? Deixa eu dizer aqui, até por conta da minha voz, que nós estamos sempre em nome dos nossos apoiadores. Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Osteria Santos Sabores, Exatec Informática. Na descrição desse vídeo tem todos os contatos dos nossos apoiadores. Então, assim, eu estou gravando esse vídeo assim que o jogo terminou, não ouvi coletiva, não sei o que vai acontecer, não vi bastidores, não vi os colegas que estão no Rio falando, acompanhando o jogo, o que vai ser comentado lá, mas eu acho insustentável, e o Santos tem que correr, porque tem no mercado 3 profissionais. Tem 3 profissionais no mercado, com identificação com o Santos, e outro que não tem identificação com o Santos, mas tem identificação com o Neymar. E a gente está falando desses 3 nomes há dias, que são Dorival, Sampaoli e Tite. Não dá para dizer que não tem opção. Tem. Hoje tem opção. Quanto o cara vai querer ganhar? Não sei. Mas o Marcelo Teixeira, que já endividou o Santos no ano passado, e mais um pouco esse ano, que esse Roleiser custou 11 milhões de euros, e até agora não jogou bem, não sei se porque ele não valia os 11 milhões de euros, ou se porque ele foi mal escalado pelo Pedro Caixinha. O fato é que o Santos é um time muito mais caro, claro que tem todo o dinheiro que o Neymar traz, mas uma hora essa conta vai ser cobrada, o Neymar precisa jogar, né? E o treinador que vier precisa dar um jeito de fazer o time jogar sem precisar do Neymar. E quando o Neymar estiver à disposição, ele ser um algo a mais nesse time. É simples assim, né? Então, repito, não há evolução, houve uma involução. O Santos apresentou alguns bons momentos no Campeonato Paulista, teve algumas boas ideias, mas o Caixinha, ele é um cara que entende de futebol. Você percebia em muitos momentos o Santos muito organizado com ele, mas na tomada de decisão, talvez na gestão das pessoas, as coisas que ele falou, por exemplo, do Soteldo, ter sido fraco na gestão da questão do Gil, não ter sido firme ao solicitar a contratação de zagueiros com mais qualidade para o tipo de jogo que ele tem, que ele se propõe. O Santos contratou um monte de atacante, não contratou zagueiro, né? Então, realmente, é fim de linha para o Pedro Caixinha. Se o presidente do Santos continuar com o Pedro Caixinha e ele não ganhar do Atlético Mineiro na quarta-feira, aí não critiquem o treinador. A culpa será toda do presidente do Santos. E ele não pode demorar, sob o risco de estes 3 treinadores que eu citei arrumarem emprego em outros times. Porque o Santos tem um trunfo hoje, que é o Neymar. O Neymar, ele é um jogador que desperta o interesse dos treinadores.
Então daqui a pouco sobra só o Fernando Diniz aí, né? Que ninguém está falando, mas se todo mundo arrumar emprego, daqui a pouco só tem o Fernando Diniz aí, né? Então o Santos precisa dar um jeito. O Santos precisa dar um jeito de consertar esse rumo do Campeonato Brasileiro, porque tudo bem, deu azar, porque tomou o gol, bola desviada e tal. Pois é, deu azar. Mas, se tivesse atacado, se tivesse jogado para frente, se tivesse tentado ganhar o jogo, talvez tivesse 1-0 para o Santos e o Fluminense só empatasse, talvez tivesse 2-0 para o Santos e o Fluminense só diminuísse. Mas quando você se contenta com pouco, e o Caixinha não entendeu o Santos. Felizmente ele não vai estar aqui em Santos para acompanhar a festa de Portugal, porque ele precisa ser demitido. O fato é esse. Sabe, não entender que é preciso ir além do óbvio, fica difícil, né? Fica difícil. Essa volta à Série A do Campeonato Brasileiro para o torcedor do Santos era algo muito desejado, muito esperado. E eu não quero, de forma alguma, ver o torcedor do Santos sofrer de novo o que sofreu 2 anos atrás. E nem sofreu o que sofreu o ano passado numa campanha pífia. Foi campeão, porque não adianta ser cretino de dizer, foi campeão. Foi campeão, olha, foi o melhor, não sei o quê. Perdeu do CRB no jogo da taça, né? Ganhou daqueles times horrorosos com as calças na mão. Então o Santos não sabe o que é jogar futebol digno e decente há muito tempo. Há muito tempo que a gente não sabe o que é ter um time que preste, né? A gestão do Rueda, por exemplo, toda ela foi assim, né? O último time decente que o Santos teve foi lá, aqueles jogos contra o Boca, na Libertadores. Depois daquilo, nunca mais. E o Santos tem o Neymar hoje. O Santos tem um centroavante como o Tiquinho, tem o Roleza, mas tem o Guilherme que não sai do time de jeito nenhum, né? Não dá para jogar o Soteldo na esquerda, o Roleza na direita, o Neymar no meio, um centroavante, porque tem que ter um lugar para o Guilherme, né? Os volantes do Santos, Pituca e Schmidt, sempre a mesma toada e tal, a zaga lenta. A gente achou que a janela tinha sido ótima, né? Pelos nomes foi mesmo. Mas, já que a gente estava, o jogo foi no Maracanã, o Flamengo uma vez teve um ataque, Sávio, Romário e Edmundo, não funcionou. Ainda tem gente falando que o Santos vai contratar o Messi. Como é que bota Messi e Neymar para andar em campo com um time desarrumado, desarranjado desse? Porque eles vão andar em campo. Até ter condição física de jogar, isso se vier, né? Porque tem muita gente vendendo essa ilusão aí, que pode ser que aconteça, mas pode ser que nunca aconteça. Falar em Messi hoje, isso é a maior cortina de fumaça do universo. Tem que resolver hoje. Lateral direita, a zaga, que a Messi vai jogar na zaga do Santos, na lateral direita? Não vai. Não vai. Então, parem, né? Aniversário do Santos, nesta segunda-feira. Que aniversário do clube, meu Deus do céu. Que coisa triste. Que coisa triste. Que ambiente que se criou pro ano. Como é que o Santos completa seu aniversário, comemora seu aniversário com um time desse jeito, né? Caindo pelas tabelas, literalmente, no campeonato, da forma como está, se arrastando nos jogos, com medo de perder, né? Provavelmente indo para o jogo com o Atlético Mineiro com o técnico interino, que vai ser o César Sampaio, né? E não me venham com essa, se ganhar vai deixar. Parem com isso, pelo amor de Deus, né? O que eu vou dizer? E o Caixinha, eu vou dizer mais uma coisa. Ele tinha que ter tido vergonha na cara e não ter aceitado a proposta do Santos. Porque no final das contas, ele tem os erros dele, como qualquer ser humano tem, como qualquer treinador tem, né? Tem um amigo meu, Zé Virgílio, que é do Arte no Dique, torcedor do Bahia, ele descia o pau no Renato Paiva, desce a lenha no Rogério Ceni. O Abel está sendo criticado por parte da torcida do Palmeiras. Nenhum treinador é imune de erros. E nenhum treinador agrada 100% todo mundo. Se vier o Dorival, vai ter gente que vai reclamar. Se vier o Sampaoli, vai ter gente que vai reclamar. Se vier o Tite, vai ter gente que vai reclamar. Quando eles botarem o time para jogar, vai ter gente... Então, assim, todo mundo tem alguma coisa para reclamar. O que você não pode, em hipótese alguma, é criar um ambiente desfavorável para que o profissionalismo floresça. Não adianta falar da boca para fora que tem gestão. Não existe um clube que terminou uma competição em outubro ter um treinador contratado depois do Natal. Não existe isso. Não existe isso.
Principalmente um treinador que estava contratado em um dia e foi chamado 28 dias depois. Porque neste meio tempo o Santos foi atrás de um outro profissional, porque quem estava no comando, que era homem de confiança do presidente, só batia a cabeça, não sabia bem o que fazer. Caixinha tem culpa? Tem. Mas, lembremos, ele foi trazido pelo seu Pedro Martins, com a CEO do Santos, com a anuência do seu Marcelo Teixeira, presidente do Santos. Então, corrijam, arrumem, resolvam, porque a eleição é ano que vem. Não adianta trazer o Messi, não adianta fazer estádio, se o time cair para a segunda divisão de novo ou fizer uma campanha ridícula na Copa do Brasil. Se virem e acertem e criem condições para o acerto. Ouçam as pessoas que são entendedoras e não este balaio de gatos cheio de palpiteiros que não sabem a diferença de um cubo para uma bola. Está cheio dessa gente no Santos. Vamos aguardar o que vai acontecer nas próximas horas. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.